Meus amados em Cristo, eu, pastor Moacir Santos, os saúdo com a paz do Senhor. Já estamos de volta aqui, de novo no meu canal de notícia, na fonte inesgotável do amor, o amor maior, o amor sublime, o amor ágape, o amor de Deus. Isso é muito bom. Então, quero agradecer a todos pela audiência, pelo carinho, pela significativa presença de todos vocês e dizer de todo o meu coração muito obrigado. Deixa-me dizer, Deus está interessado no nosso presente, evidentemente também no nosso futuro, é claro. Deus não tem simplesmente um relacionamento momentâneo, mas para sempre, permanentemente, com o objetivo todo especial de nos abençoar, cuidar e de nos levar na direção certa para vivermos uma vida de plena felicidade. Pois é. Pois ele tem dito, eu, o Senhor, é que sei o que pensamento tenho a vosso respeito. E o meu pensamento de paz e até mesmo de mal, para vós dar o fim desejáveis, então me invocareis e passai a orar a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias capítulo 29, versos 11 e 12. Pois é, meus queridos e amados em Cristo, hoje, pela graça de Deus, eu quero falar sobre a cultura dos hebreus. A cultura dos hebreus, em todos os seus aspectos moral, civil e cerimonial, foi terminantemente moldada por elementos divinos da lei de Deus. Deus os livrou das mãos dos egípcios e os separou para ele. Isso está patente em livro de Êxodo, capítulo 19, verso 5. Está registrado que, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E em Levítico, capítulo 18, de 3 a 4, está registrado, não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis. Para agradar a Deus, então, era preciso conhecer a lei que foi dada ao povo através de Moisés. Evidentemente, principalmente os aspectos da lei de Deus que se opõem à cultura dos povos que foram contemporâneos dos hebreus. Os pagãos adoravam vários deuses e vários lugares para adorarem a adoração deles, mas Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus e embaixo. Aleluia. Então, do mundo, João 1, 29, nós vemos aí, depois do lavatório, uma fonte de água. João 4, 12 e 14. No lugar santo ficava o candelabro de outro, eu sou a luz do mundo. João 9, 5. A mesa dos pães, eu sou o pão da vida. João 6 e 35. O altar do incenso é o véu que separava o lugar santo do santíssimo lugar, onde estavam a arca da aliança. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado para o pecador, para que pudesse chegar a Deus, como ele mesmo diz, eu sou o caminho.
João 14, verso 6. Eu e o Pai somos um. João 10 e 30. O tabernáculo, assim como as festas de Israel, as práticas cerimoniais têm significado espiritual muito profundo, porque aponta para Jesus Cristo. Ele é o nosso propiciatório, o nosso mediador, o nosso sustento, o nosso guia, o nosso purificador, o nosso redentor. Se a nova aliança tem a mesma natureza da lei mosaica, precisamos entender que Deus também quer que a igreja tenha um comportamento diferente dos povos que não fazem parte dela. Só assim verão que o povo de Deus é um povo diferente e demonstra a glória do Senhor aqui na terra. A cultura dos hebreus foi estabelecida, criada e indicada por Deus. Se observarmos bem, veremos que ela foi apontada para resgatar os aspectos éticos que hoje lutamos para tanto por eles. Naquela cultura havia regras, desde o tratamento dispensado aos escravos, por exemplo, no 7º ano de servidão seria fogo de graças, até o comportamento do rei no palácio, governo, etc., etc., nada podia ser feito fora do padrão estabelecido, pois poderia o judeu ofender a Deus. Além disso, uma prática de outra nação poderia ser uma idolatria ou prática de feitiçaria. Então, meus amados, é importante observar que o que havia de bom ético entre as nações foi permitido a Israel praticar. Assim, a cultura do povo de Deus foi estabelecida pela coletânea do modo de viver das nações pagãs, modos que foram conservados desde a origem, ou seja, antes da queda do homem. Na dispensação da consciência, o homem já tinha conhecimento do bem e do mal, portanto, ele não era ignorante acerca da vontade de Deus. Além disso, a escolha sempre foi dele, mas Deus sempre advertiu na escolha: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Deuteronômio, capítulo 11, versos 26 e 28. Tais costumes ou cultura foram impregnados na mente do homem, e Deus o dotou de consciência para discernir o bem e o mal. Haja visto que, logo após a queda, viram Adão e Eva que estavam nus, e Deus lhe perguntou: quem havia lhes mostrado que estavam nus? Obviamente, Deus sabia que fora a própria consciência deles. Logo, a partir dali, nasceu o costume universal da vestimenta para tapar a nudez ou a vergonha. Portanto, qualquer vestuário que exponha a nudez do homem, seja em países desenvolvidos ou em países em desenvolvimento, é uma quebra da cultura bíblica universal. Deus, na sua sabedoria, prevê todas as coisas. Por isso, fez distinção entre os trajes de homens e de mulher, para que houvesse distinção entre macho e fêmea. Indicou a dieta alimentar para que o homem não se tornasse glutão, mantivesse a saúde e conservasse o templo do Espírito Santo. Proibiu a bebida fermentada para que o homem não perdesse a lucidez. Deus sempre soube acerca da sua ausência de disciplina. Deus não estipulou regras quanto aos calçados, pois isto não implica. Amados, muitas vezes não entendemos o agir de Deus, mas se temos fé, confiamos porque cremos que é melhor. A palavra de Deus diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como diz Romanos capítulo 8, verso 28. Então, chegou a hora da batalha. Estratégia ou estratégia de Deus foi
de cercar o arraial inimigo. E os 300 escondidos estavam em volta do exército inimigo. Mas você pode ter pensado, e as tochas acesas? Será que os inimigos não teriam visto? Teriam, se não fosse por um detalhe. O cântaro vazio, sim, isto mesmo, o cântaro vazio serviu para esconder as tochas acesas. Assim eles puderam se aproximar sem serem vistos. Deus é maravilhoso. As estratégias de Deus são surpreendentes. Agora todos os seus postos aguardavam somente o sinal de Gideão. Aleluia! Então chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele estavam ao extremo do arraial. A princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 campanhas buzinas e quebraram os cântaros, e tinha nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiram, como diz o livro de Juízes, capítulo 7, versos 19 e 28. Deus é maravilhoso, e neste ponto da história eles não tiveram que lutar, eles ficaram parados e o inimigo fugiu. Assim Gideão prevaleceu com apenas 300 soldados e o nome do Senhor foi glorificado. Meus amados, o amor mútuo gera unidade, e a unidade o que realiza que todos sejam um, diz ainda Jesus, a fim de que o mundo creia. A unidade, revelando a presença de Cristo, arrasta o mundo atrás dele diante da unidade do amor mútuo, e o mundo acredita nele. Bendito seja Deus. No mesmo discurso de despedida, Jesus define este mandamento como seu, é seu e, portanto, ele o estima de modo todo especial. Você não deve entendê-lo simplesmente como uma norma, ou uma regra, ou um mandamento ao lado dos outros. Com ele, Jesus quer revelar a você um modo de viver, quer dizer-lhe como figurar a sua existência de fato. Os primeiros cristãos faziam desse mandamento a base de suas vidas. Pedro dizia, sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo o ardor. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. Antes de trabalhar, antes de estudar, antes de ir, antes de qualquer atividade, verifique se o amor mútuo reina em vós e os que vivem com você. Se isso for verdade, sob essa base, tudo tem valor, enquanto que sem esse fundamento nada agrada a Deus. Então, meus amados, nós vemos aí na realidade, porém você, como homem, como mulher, não possui um amor dessa natureza, mas se alegre, porque como cristão, você o recebe. E quem é que doa? É o Espírito Santo que infunde no seu coração, nos corações de todos os que têm fé. Então existe então uma unidade entre o Pai, o Filho e a nós cristãos, graças ao único amor divino que possuímos. É esse amor que nos insere na Trindade. É esse amor que nos torna filhos de Deus, e por esse amor que o céu e a terra estão unidos, com que por uma grande corrente, por esse amor, a comunidade cristã se insere na esfera de Deus e a realidade divina vive na terra, lá onde existe o amor entre os que creem. Aleluia! Você pode dizer amém por isso? Primeiramente, o contexto de 1 Coríntios 2 é relacionado ao conhecimento dado por Deus através do Espírito para que os homens, a fim de conhecer a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário,
Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1 e 18, afirma que o evangelho para o mundo é loucura, mas, pois eles não têm o conhecimento espiritual, porém, para nós, a qual foi revelado é o poder de Deus. Então, para enfatizar que Deus revelou algo tão magnífico que a sabedoria humana não consegue entender, ele cita em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, as coisas que os olhos não viram e nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Que maravilha! Aqui na terra existem muitas coisas lindas de se ver, de ouvir, como belas canções, paisagem, bem como que o dinheiro pode ter tudo isso. Quem não gostaria de viajar aos Alpes europeus, contemplar aquele lugar e se hospedar no mais luxuoso hotel, ou pagar o mais caro concerto musical e ouvir belas canções ao lado de alguém especial? E isso os ricos podem fazer e conseguem desfrutar. Mas o que ainda os olhos não viram, e nem os ouvidos ouviram, que coisas são estas que nunca penetraram no coração do homem? É assim mesmo. Deus opera da sua maneira como ele apraz fazer. Então Jesus exortou e lhes relembrou as Escrituras. Aqueles irmãos devem ter se assustado quando aquele desconhecido, que na verdade era o Senhor, passou a exortá-los, chamando-os de nécios, isto é, imprudentes e tardios de coração. Isso é, pessoas que demoram a entender e crer nas Escrituras. Aqui somos exortados a buscar ser restaurado e ver dentro da clareza e da transparência da palavra de Deus. É claro que quando não atentamos para o que a Bíblia diz, desejamos fazer coisas de nosso jeito, e não do jeito de Deus. Assim, quem se esquece dos mandamentos, das ordenanças do Senhor, passa a agir traiçoeiramente, falsamente, sem o prumo da verdade. Seja o teu falar, sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno. Mas Jesus lhe fez lembrar daquilo que estava escrito na palavra de Deus. Esse é o princípio da restauração de uma vida, de uma família, de uma igreja e da própria sociedade como um todo, o compromisso com a verdade, compromisso com a palavra de Deus. A palavra de Deus ecoara na alma daqueles servos, eles passaram a se incomodar com o que aquele desconhecido lhes falara. Quem seria esse que falava de tal modo que lhes tocava o coração? Quando chegaram na aldeia, Jesus fez com quem ia mais longe. Então eles o convidaram: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. Jesus entrou para ficar com eles, e o Senhor Jesus permaneceu com aqueles servos, porque eles assim pediram. Aqui aprendemos acerca da importância da oração, do clamor, da súplica no processo de restauração. Eles pediram para Jesus ficar, e ele ficou. Precisamos pedir para Jesus permanecer conosco em nossa vida pessoal, em nossa família, em nossa igreja, e em tudo que fizermos precisamos aprender a clamar a Ele e não fazer nada sem o seu consentimento ou sem a sua direção. Quando Jesus tomou o pão, abençoando-o, partiu e lhes deu, eles estavam restabelecendo a sua comunhão com seus servos. Então os olhos deles se abriram e foi um mover tremendo do Senhor que fez com que aqueles homens que estavam tão frios, incrédulos e indiferentes se despertaram. A palavra de Deus nos ensina que só o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus com precisão. E por esse motivo precisamos que Ele interceda por nós e nos conduza na nossa intercessão
e nas nossas orações. Se quisermos orar de acordo com a vontade de Deus, acredito que você quer fazer isso. Precisamos saber que o Deus está pensando o que Ele quer. Muitas vezes não conseguimos perceber estas coisas, mas o Espírito Santo consegue. Então Ele intercede a nosso favor. Faço o melhor que posso em oração, mas sou muito grato por saber que o Espírito Santo é o meu parceiro de oração e que está orando por mim também. Sabemos pela palavra de Deus que, independentemente do que acontece em nossa vida, podemos confiar em Deus para fazer com que as coisas cooperem para o bem daqueles que continuem orando e amando a Deus, desejando a sua vontade, ou fazendo a sua vontade. O versículo de hoje, Romanos capítulo 8, verso 26, é seguido por Romanos capítulo 8, verso 28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que consolo saber que Deus enviou o seu Filho Santo para nos ajudar em tudo, inclusive na oração. Não há nenhuma situação que Ele não possa fazer cooperar para o bem. Quando orar, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo, mesmo que esteja sofrendo tanto. Tudo o que consegue fazer é gemer. O Espírito Santo pode até articular isso da forma adequada para Deus e trazer a sua resposta. Você tem um auxiliador divino que está com você o tempo todo, portanto, certifique-se de chamar por Ele com frequência. A palavra de Deus para você hoje. Você pode confiar no Espírito Santo para interceder perfeitamente por você. Bem, meus amados, por hoje é só e vamos continuar na presença do Senhor. Vamos procurar fazer a vontade de Deus. Vamos servir a Deus com alegria e com singeleza de coração e pedir que Ele nos abra as portas, janelas do céu. Envie apressadamente o socorro do alto, a graça, ajude a bênção da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Amantíssimo e soberano Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais, nós quando nos colocamos diante de Ti, agradecido por este momento que o Senhor nos concede para falar da grandeza do Teu poder com que Tu salva, cura, liberta e batiza os crentes com o Espírito Santo. Santo Deus de misericórdia, perdoa os nossos pecados, nos lava no sangue do Cordeiro Imaculado, nos justifica pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, sacrifício este consumado na cruz do Calvário em resgate pela nossa vida, pela nossa alma e pelo nosso espírito. Sê conosco, Senhor, abençoa a nação brasileira, nossa nação, o Brasil, abençoa Jerusalém, nos abençoa, Senhor, de um modo geral, individual e coletivamente. Sê conosco, abra as portas, janelas do céu, envia, Senhor, a Tua bênção sobre nós, para que nós possamos glorificar o Teu nome, porque a Ti pertence toda a honra, todo o louvor e toda a glória. É o que eu Te peço, suplico, agradeço e espero, em nome e para a glória de Jesus. Amém.